Públio, já alguma vez ouviste falar da história da origem do Walkman? Então, Walkman, nunca ouvi da história. O do que me parece era aquelas coisas que abriam a tampa. Por isso, para quem vai ouvir isto no Spotify, abre a tampa, mete disco, fecha. E depois tinha aquela coisa de piloto, não para tu ouvires, era um estilo call center 1900 e tal, que tinha assim a coisinha, eram duas bolitas, não era? Yeah, Uma coisa mal amanhada, e ouvir. Por isso, ainda sou do tempo disso. yeah. Eu também me lembro perfeitamente de ter um Walkman e há pouco tempo estava na net, naqueles rabbit holes, sabes, de um gajo descobrir como é que as cenas foram criadas e assim, e eu cheguei até à história da origem do Walkman. E o Walkman, para nós, nós somos do tempo do Walkman, mas já o apanhámos em desuso, porque já havia MP3 e etc. Mas o Uhum. Walkman, tipo, revolucionou a indústria da música e do streaming. No fundo, foi o primeiro dispositivo de streaming, que é, sendo a definição de streaming, tu poderes ouvir a música em qualquer lugar. Ok. Estás a ver? Como é que Uhum. isto começou? Portanto, em 1978, um dos cofundadores da Sony, um gajo chamado Masaru Ibuka. Se o Masaru tiver a ouvir isto, porque eu não sei se ele está vivo ou não, não deve estar. Desculpa estar a dizer mal o teu nome, amigo. Mas o gajo era muito fã de ópera. Um grande fã de ópera. E por causa disso, sem saber, reinventou a indústria da música e a indústria da tecnologia. Okay? Eu lembro-me na altura de ter tido um Walkman quando era puto, nós somos os dois mais ou menos da mesma idade e fomos, apesar de termos nascido na década de 90, fomos miúdos no início dos anos 2000, não é? Portanto, estamos mais ou menos encaixados nessa altura. E, na altura, eu lembro-me que o Walkman chegou até mim já tipo reciclado, ou seja, devia ser de um primo ou das minhas irmãs ou dos meus pais que tiveram e como deixaram de usar, porque na altura já se começou a usar MP3 e essas cenas, o Walkman passou para o puto. Ainda é possível, sou o irmão mais novo, tem essa, tem essa lógica. Então, tipo, chegou até mim já numa ótica de ninguém quer isto, ninguém usa, porque tinham transitado para o MP3, mas eu lembro-me de achar que aquilo era incrível. Tipo, a lógica de metes um CD ou uma cassete, mas no que eu tive era um CD, metes no play e de repente está a passar música magicamente nos fones. Que para alguém que seja mais novo estar a ouvir isto, eu até me sinto velho, mas é tipo, deve ser ridículo estarem-me a ouvir a dizer isto, né? De um miúdo achar estranho, tipo, a ver música a sair de uns fones. Mas eu lembro-me disso. Um, Só mais tarde, que é como quem diz, aí há 2 semanas ou 3, é que eu percebi realmente, porque entrei neste rabbit hole, a importância que esta tecnologia, que esta inovação teve no mundo, ok? Porque começou uma revolução. E isto tudo começou com ópera. Porquê? O Com tal ópera? cofundador com ópera, sim, a música. Oh, Ok. sabes? Ópera. Certo. Yeah, exato, exato. Portanto, o tal cofundador da Sony, o senhor Masaru Ibuka, era um grande fã de ópera e fazia constantemente viagens, porque a Sony já era grande, fazia constantemente viagens muito grandes de comboio, de avião e daí adiante, tipo aquelas 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, daí adiante. E o que é que ele queria? Ele queria que durante essas viagens pudesse ouvir ópera. Porque, por estranho que pareça, na altura não era possível. Então o que ele fez foi reuniu tipo, alguns dos melhores engenheiros que ele tinha dentro da Sony e fez-lhes o pedido pessoal de opá, oh, malta, tipo, criem lá aí um leitor de cassetes onde eu possa levar para qualquer lado para ouvir a ópera no meu avião. No fundo é isso. Ou seja, não houve necessariamente estratégia, não houve um estudo de mercado para ver se havia essa procura no mercado, não. Foi só o gajo, com dinheiro, obviamente, e com os recursos, a ter vontade de resolver um problema pessoal, que é o problema, eu quero ouvir ópera no avião e não consigo. Menos de um ano depois, o Walkman entra no mercado e a partir daí uma nova forma de consumir música surgiu, pá, e mudou a indústria toda. Até hoje, o Walkman já fez tipo 30 ou 40 anos. Obviamente já ninguém comprou Walkmans há 20. Portanto, se considerares em 20 anos de existência do Walkman, eles venderam mais de 200 milhões de unidades.
200 milhões de unidades, tipo do Walkmans, é crazy. E Yeah. chegou àquele ponto de... Estás a ver quando um produto ou uma marca é tão forte com um produto determinado que esse produto passa a ter o nome da marca? Yeah, como Por os exemplo, quispos. os quispos, a Gillette, tipo, Yeah, o objeto Gillette não se chama Gillette, tu é que lhe chamas Gillette. A yeah, cotonete, a mesma coisa, um cotonete não se chama cotonete. Estás a ver? E yeah. como isso, há vários. O Walkman é um desses exemplos. Que é toda a gente a esses dispositivos chamava, ou chama-se hoje olhar para trás, Walkman, e nem todos são Sony Walkmans. Estás a ver? Lindo. E é um ponto interessante. Neste caso, pá, a Sony deixou de seguir tendências, passou a criá-las, e isto foi tipo dos maiores booms que a Sony teve. E aquilo, eu tiro 3 pontos de conclusão daqui, que é, nem todas as boas ideias precisam necessariamente de escala no início, Uhum, porque ele quis concordo. validar foi para ele primeiro, e depois presumo que internamente eles tenham criado para outros colaboradores e assim, e perceberam que era a cena, e só depois vieram os estudos de mercado e etc. 2, resolver um problema real, mesmo que seja só o teu, pode ser o primeiro passo para uma cena gigante, desde que estejas a resolver um problema real. Ok? E o 3, e este acho que é tipo o teu preferido, ou irá ser o teu preferido, que é o valor da execução rápida é incalculável. Tipo, a capacidade de tu fazeres acontecer rápido. E pronto, era isso que eu tinha para trazer do Walkman. Yeah, é uma história bastante interessante. Eu estava a pensar se que, mudando Dá-lhe. o tema, eu esta semana tive uma reunião, conversa bastante interessante. Pelo menos para mim foi interessante, gostava de partilhar contigo e depois foi interessante para alguém, top. Até porque quando eu muitas vezes decido ou estou a pensar que tópicos é que quero abordar contigo, Pedro, eu olho muitas vezes para o meu calendário e vejo tipo, o que é que me anda a preocupar, o que é que eu ando a pensar, o que é que eu gostava de falar com o Pedro. Então vou trazer duas coisas que estão a acontecer. Uma foi mesmo esta semana, foi uma conversa, e outra é o que é que eu agora, CEO de uma empresa que fatura perto de 2 milhões por ano, o que é que eu faço do meu dia a dia de verdade? Tipo, o que é que eu realmente faço? E isto tem bué da piada porque nós começámos este podcast quando era menos de metade desse número e vai ser fixe conseguir comprar tipo, ok, e agora que conseguiste ainda só duplicaste faturação desde o início dos podcasts, se calhar, o que é que estás a fazer com o teu dia? Então, a primeira parte eu tive. Não tenho problema nenhum em dizer os nomes. Eu tive um. Estou a pensar se posso dizer. Eu não tenho problemas, estou a pensar se posso dizer. Acho que sim. Vou só não dizer o nome just in case. Tive Dá-lhe. uma reunião com um empresário muito conhecido em Portugal. Muito conhecido é relativo, muito conhecido eu conheço muito bem. E ele Certo. fatura muitos milhões. Eh, Já gravei um podcast com ele, acho que não tem problema nenhum, eu vou dizer, que é o Jorge, o CEO e co-founder da Care2 Beauty. A Care2 Beauty é é o maior vendedor online, é o maior e-commerce em Portugal de eh, produtos de beleza, se não me engano, ou, Yeah. produtos number one. Eu conheci o Jorge há uns meses atrás, gosto muito de trocar ideias com ele e ele sempre que tem alguma questão e que, no caso dele, ele está predisposto a conversar comigo, a falar comigo. E eu pedi uma reunião com ele tipo há um mês atrás para falar sobre um tema específico que é Emergency Acquisitions, é maneira. Ele tem um fundo que adquire, isto não é nada privado, tipo, o fundo até tem um website, por isso o que eu vou dizer não é nada privado, tipo, ele diz lá o que é que está à procura, que empresas é que quer. E eu acho muito interessante o mundo do M&A, aliás, seria impossível eu negar que um dia eu vou querer e quero entrar nesse mundo. A questão é quando é que faz sentido, se é próximo ano, se é daqui a 2 anos, se é daqui a 3 anos. E então temos debruçado sobre isso. Temos debruçado sobre isso porque nós recebemos uma proposta, e sim, não vou entrar em detalhes, mas uma proposta de muito aliciante. Muito aliciante Espera, de mesmo. vocês adquirirem ou de serem adquiridos?
de estar, não é de ser adquiridos, porque isso nós não temos abertura, mas de estarmos envolvidos em possíveis aquisições. Vamos só deixar genérico, tem a ver com M&As, uma proposta muito, muito interessante. E eu e o Pietro começámos a olhar para o tema dos M&As cada vez mais, já andávamos nos últimos meses. Então pedimos uma reunião com o Jorge, eu pedi-lhe, trouxe o Pietro. Antes da reunião, eu enviei-lhe uma lista de perguntas que queria fazer com ele. Logo ali, logo ali eu percebo, eu quando valorizo o tempo de alguém, eu faço isso. Tipo, se eu quero espremer o tempo de alguém que eu sei que o tempo vale todo o mesmo, mas depois não vale. Porque fica bem dizer o tempo vale todo o mesmo, mas tu defines o valor do teu tempo em termos de de negócio, não estou a falar em termos pessoais, mas é tipo, how much do you make, dividing it per the amount of Certo. time you Horas have, de e tipo, trabalho. Yeah. chegas a um preço de quanto é que vale a tua hora. Um, por exemplo, estava a ver no outro dia que o Neil Patel mete as horas dele, tipo, o valor da hora dele por ano com o que ele fatura e dividido, não sei o que mais, vale entre tipo 10 a 20 mil euros cada hora dele. Então dizemos, as nossas horas valem todas as mesmas. Não valem, campeão. Ok, tipo, tu podes dizer a ti próprio que valem todas as mesmas, mas não valem as mesmas coisas, because it's fucking numbers, man. É numbers. Tipo, podes dizer, parece bem, quero valorizar o tempo são igualmente importantes. Não são, mano. O teu tempo e o tempo do Donald Trump não têm a mesma valorização, porque a valorização é quanto é units units of euros per time spent. E não é E a nem é mesma só coisa. isso, é tipo um stock market, ou seja, há mais pessoas a querer falar com o Trump do que contigo. Então é Boa. mais caro falar com o Trump, estás a ver? Yeah. E é tipo, tu vais ter uma conversa com o Trump, quem é que vai tirar assunto daí? O Trump vai tirar assunto de ti ou és tu que vais tirar assunto do Trump? Então, logo ali é o posicionamento. Pronto. Então, eu pedi ao Jorge, e eu valorizo muito as horas de Jorge, também, don't take me wrong, eu valorizo big time o meu tempo e a alocação do meu tempo. Mas no momento que eu peço a alguém para reunir-me com essa pessoa, quero trocar ideias com ela, é alguém que eu não tenho uma close proximity, tipo, I wanna go fucking ready, até porque eu não quero naquela hora espremer o máximo de sumo possível sobre aquele tema. Então eu fico com as minhas perguntas todas preparadas. No final daquela meet, eu gravei a meet, já tenho aqui rever, hoje não porque hoje estou em mudanças, mas amanhã vou rever aquela reunião outra vez, vou ver o Fireflies, vou aplicar mudança. E o que é que eu queria dizer ali, Pedro? Isto é o maior hack do mundo, que é, em vez de teres que aprender com os teus próprios erros, tu aprendes com os erros de alguém que já os cometeu. Por isso, um homem inteligente aprende com os próprios erros, um sábio aprende com os erros dos outros. A relativização do que o que nós estamos a tentar construir, tanto eu como tu, é que não é nada do outro mundo. Tipo, nós não estamos a fazer a próxima Certo, Apple. certo. E eu lembro-me disso perfeitamente. Eu uma vez tive uma reunião com um fundo de investimento e expliquei-lhes tipo, o layout que estávamos a tentar fazer. E ele disse: Pois não, ok, isso não é nada de especial. Tipo, vejo todos os dias pessoas a Aquele fazerem isso. reality check, né? Pau! Isto foi há muitos anos. Sim, E eu sim, fui tipo: sim. Não estou a fazer nada de especial. E depois com a maturidade e conhecendo outras pessoas, tipo, não estou a fazer nada de especial. Man. Tipo, eu é que não tinha significant relevance para perceber que tipo que existiam outras pessoas que faziam o que eu quero fazer milhões de vezes melhor. Então houve um reality check, é tipo, man, eu não estou. E possivelmente, nos próximos pelo menos 10 anos, não vou fazer nada, tipo uma Uber, tipo, algo completamente fora da caixa. Isso é excelente. Porquê? Porque isso diz-me que já existem, garantidamente, centenas, milhares, talvez milhões de pessoas que tenham feito e chegado onde eu quero chegar e que me podem ajudar em como lá chegar. E se eu relativizar que o tempo é simplesmente o asset mais valioso que eu tenho, que o dinheiro não é esse asset, eu Tu ganho vais muito só mais pagar a até. essa malta. Exatamente. Claro. Eu vou só pagar à malta que já fez o que eu quero fazer e atingiu o que eu quero atingir, para perceber qual é que foi o caminho que eles chegaram, para pelo menos tentar encurtar o meu percurso do ponto um ao ponto 2.
E naquela reunião de uma hora com o Jorge, então, o que é que eu quero chegar aqui e fazer? Eu tenho um problema, quero descobrir sobre um tema. O que é que eu fiz? Porque hoje em dia já tenho este tempo como CEO. Muitas horas com o ChatGPT. Mas o ChatGPT goes that far, tipo, gives you insights, mas tu queres falar com Uhum. pessoas, tu queres conversar com pessoas que já o fizeram. Pronto. A partir daí fiz uma lista tipo de 15 pessoas a quem eu tenho de alguma maneira acesso sobre aquele tema. Tipo, olha, eu conheço esta pessoa que sabe sobre isto, e esta, e são pessoas que eu consigo de alguma maneira chegar lá e conversar com eles. Graças a Deus o negócio também proporciona conhecer este tipo de pessoas. Meti lá tipo hedge fund, um hedge fund founder, um hedge fund worker. E então tipo, fiz essa lista, percebi as minhas perguntas, comecei a fazer a minha prospecção ativa. Comecei a ir lá com as minhas perguntas, peguei nessas perguntas, estou a rever as reuniões, estou a escrever no meu documento as respostas e estou a materializar a minha fórmula de como é que eu acredito que é o melhor caminho para chegar do ponto um ao ponto 2. E onde é que eu quero chegar nisto tudo? Que é uma diferença muito grande para mim num dia zero dentro da Scalabs e para mim num ponto hoje em que estamos faltam à volta de 2 milhões de euros. Porquê? Num ponto zero eu não tinha qualquer tipo de maturidade, hoje continua a ter muito pouca, mas maturidade empresarial em que eu não percebia que, tipo, que eu podia chegar a pessoas e pedir ajuda. Até porque eu não sabia bem o que é que eu estava a fazer e, not to mention, não tinha financial means para conseguir pedir esse tipo Para de ajuda. desbloquear essas portas. Yeah. Exatamente, exatamente. Hoje, tipo, estas pessoas que eu estou a chegar não precisam de dinheiro, mas são proof, que é mais difícil ter proof do que ter dinheiro. E eu consigo falar com estas pessoas porque estas pessoas, de alguma maneira, olham de igual para igual comigo mediante os meus resultados. Então não é tipo, eu como vai ser desproporcional o meu esforço e o teu esforço, pagam pela minha hora. São pessoas que dizem, ok, equal to equal, tanto que o próprio Jorge disse: Olha, dá-me follow-up, explica-me depois como é que fizeste isso e fazer aquilo, não sei o que mais. Então, mas não é por ter o dinheiro, é pela amount of evidence Certo. que desbloqueia conseguir essas pessoas terem essas conversas. Então, é isso que eu quero chegar, que é, numa fase muito inicial, era burro eu, não era burro, era fácil, tipo, no money, só fazer, fazer, fazer. Hoje em dia, quando quero dar outras etapas, quando quero dar outros passos, é alavancar o meu tempo, o meu conhecimento e o meu dinheiro. Em vez de só fazer e cometer erros, é tipo, eu sei que vou cometer erros, mas eu posso já descobrir quais é que são os big mistakes que toda a gente faz e tentar evitar aqueles. Não é evitar os erros todos, porque tu nunca vais conseguir evitar os erros todos, mas é evitar os big ones. Um, e eu penso muito nisto que tipo, tem a ver com a sofisticação de cada vez e o move smarter and smarter and smarter and smarter. E tipo, you don't just work harder, you work smarter. Que responde à primeira pergunta, e por isso é que eu estava aqui a fazer um bundle de tópicos, que é a diferença do Day One para uma empresa que fatura à volta de 2 milhões de euros, se temos um bocadinho abaixo. Então, é, eu trabalho menos horas, mas trabalho com muita mais sofisticação as minhas horas. O leverage, de onde eu aloco as minhas horas, produzem um output muitíssimo maior. E tu não ganhas, é tipo. Para pôr em perspectiva, eu digo sempre, eu quando estava no Dubai a viver, eu olhava de minha casa, nunca me vou esquecer. Estavam a construir apartamentos à frente e os gajos saíam tipo às 10 da noite, estavam a sair os autocarros com os workers. E eu digo, bro, estes gajos trabalham mais do que eu. Tipo, estes gajos põem. Eu estava sentado no sofá a ver televisão com a minha namorada às 10 da noite e estavam os gajos a sair da fucking constructions. Eu disse, this work harder. Mas não tem a ver com o input, tem a ver com o output que tu consegues produzir. E se tu não estás a maximizar o rácio de input para output, tu não estás realmente a crescer. Se o teu input continua a valer, se tu não consegues para o mesmo input valorizar mais o teu output, tu não estás a crescer, tu não estás a conseguir realmente fazer com que a máquina se mexa e mexa e mexa e mexa. Então, é aqui esta ideia de work very, very hard, but work smarter e alavancar o teu tempo. A última frase que eu vou deixar sobre isto, que eu vou deixar falar, porque tenho certeza que sobre este tema também vais querer trazer insights, que é, eu estou sempre a pensar qual é que é o meu highest leverage decision via aquela allocation of time, o que queiras dizer.
eu tenho dois frameworks, não sei se já falei aqui, se calhar já, mas vou repetir rapidamente, que é, quando eu estou a fazer uma ação, eu penso, será que isto é a melhor alocação do meu tempo? E a seguir eu pergunto-me, será que estou a ter diminishing returns? Que é tipo, estou a meter aqui mais horas, mas já não estou a produzir mais resultados. E depois é, será que este é o sítio certo onde eu devia estar a pôr o meu tempo? E dentro da Scale-Labs, este é o último contexto. Dentro da Scalabs, eu vou dar o exemplo, dois clientes. Eu já não, eu acho que acompanho tipo quatro clientes dentro da Scalabs atualmente. E uma das coisas que eu acompanho é nós temos uma consultoria que é uma consultoria de liderança é dada pelos consultores, mas em alguns casos, se eu assim o entender, posso ser eu próprio a dar isso. E eu estou a acompanhar um cliente, por acaso é fixe, ainda esta semana ele renovou com a minha equipa. E ele diz-me sempre, ele disse-me logo na primeira meet, eu estou sempre a pensar, pô, será que isto é a melhor alocação do meu tempo? E ele disse, mas eu não sei. E eu expliquei-lhe, só o facto de tu pensares nisso mostra-me que estás no caminho certo. Tu nunca vais saber se estás lá. E a resposta é, não, não é a melhor alocação do teu tempo. Só que há coisas que tu não consegues desbloquear. Daqui a 10 anos, o teu input para output vai ter um rácio estupidamente mais alto. Mas para tu chegares ao know-how de estás lá, tens que fazer o que estás a fazer hoje. Então a resposta que eu te vou dar é não. Não é a melhor alocação do teu tempo. Nunca vai ser. Mas o facto de tu pensares nisso vai-te obrigar a tipo, subir a parada. Tipo, isto é a alocação do teu tempo. E se tu pensares todos os dias nisso, obriga-te a fazer isso. Subir, 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 subir. E disse-lhe isso mesmo e fez todo sentido. E a outra, que é o último exemplo, nós temos um cliente nosso que o mínimo hoje em dia para trabalhar com a Scale é à volta de meio milhão. Não tem só a ver com a faturação, tem a ver com a maturidade. Porquê? Porque eu já percebi desde há muito tempo que first, it's easier to solve rich people's problems, they pay better, ponto final parágrafo. Para além disso, quando tu cobras a alguém 10 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros, 30 mil euros num ponto embrionário, o mesmo know-how dado a uma empresa grande, eles têm arcabouço para conseguir, ok, vou ver retorno disto direito, indireto, a curto, isso sobretudo a longo prazo. Quando vais a uma microempresa que só tem 20 mil euros ou 10 mil euros no banco, é tipo, ok, eu vi resultados, mas eu preciso de um times 100 para ter, porque não tenho a maturidade do business. Então nós temos vários critérios para aceitar clientes e um deles é o meio milhão. É flexível mediante outros critérios. Nós temos uma pessoa a trabalhar connosco, nosso cliente, que tentou ser team member dentro da Scale-Labs e não entrou. E disse, e começou a própria empresa dele. E veio e disse logo, ok, eu quero trabalhar com a Scale-Labs para não perder aqui 3 anos com o know-how que eu não tenho. A maturidade desta ação é tão, 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 tão alta que eu não tinha essa maturidade na idade desta pessoa. Esta pessoa, não vou dizer os nomes, como é óbvio, são clientes, mas estas pessoas que iam trabalhar connosco, pegaram-nos, juntaram o dinheiro todo e disseram, vamos trabalhar com vocês. E eu, tipo, disse à minha equipe, isto não estava, tipo, o diretor disse, isto não entra nos critérios, mas aprofundámos e aprofundámos e aprofundámos. E estamos agora a renovar com eles para o segundo contrato, porque o primeiro contrato houve um retorno direto. E então, um miúdo ou dois miúdos de muita pouca idade já estão a pensar no que é o highest leverage vehicle, que é tipo, ok, eu posso estar aqui 3 anos a testar e a tentar chegar lá e no ano 3 chego lá, ou posso simplesmente ir a alguém que já fez tudo aquilo que eu quero fazer e está a 10 passos à minha frente e pagar-lhe para essa pessoa trabalhar comigo par a par de como é que eu vou lá chegar. E ver miúdos com essa capacidade eu não tinha nessa idade. Então eu só nos últimos anos é que começo realmente a pensar drasticamente o que é uma highest leverage vehicle. E fico muito orgulhoso de ver pessoas muito mais novas do que eu a chegarem às mesmas conclusões muito mais cedo. Então esse era o overview que eu queria E é trazer. fixe, e sabes o que é fixe nisso tudo? É que tu e eu e as outras pessoas que partilham a sua jornada estão a contribuir para isso, para essa malta mais cedo. Tipo, estarmos a falar disto agora está a contribuir para que a malta mais cedo entenda aquilo que nós demorámos mais a entender. Yeah. E é tipo, e se calhar falando aqui no preço por hora, aquilo que nós estamos a fazer é conseguir levar em escala o leverage do nosso preço por hora. Porque em vez de estarmos só a partilhar um com o outro, estamos a partilhar com as 100, 200, 300, 400 pessoas que veem
que veem ou ouvem isto. Então também Yeah. é uma forma de maximizar o nosso tempo, que é, imagina, se tu tens como objetivo também não só poderes documentar a jornada para ti, mas poder inspirar os mais novos ou quem vem a seguir a aprender e a fazer mais rápido e daí em diante, tu em vez de estás a perder esta hora a falar com um, estás a perder esta hora ou a investir esta hora para falar com os tais 400 e isso traz o ripple E effect é, porque depois querem... Diz. e é crazy porque eu muitas vezes não tenho noção. Mas as pessoas ouvem, tipo, eu sei que há pessoas que estão a ouvir este podcast. Eu já conheci pessoas que me mostraram um bloco de notas com tipo, man, eu ouço os teus podcasts com um bloco de notas à frente e aplico as merdas. E eu penso, quem me dera, na tua idade, ter esse tipo de dedicação e de entendimento e de maturidade de beber tudo. Tipo, eu já conheci uma pessoa que me disse, man, eu montei o meu negócio só ouvir os teus podcasts. Tipo, só ouvir tudo aquilo que tu dizes que fazes e aplico. E depois eu tento-lhe explicar que isso era bastante. Era perigoso, porque primeiro eu sou muito contido nas coisas que conto sobre o meu próprio negócio, muito contido, tipo, eu só conto o que eu quero contar, e eu só falo das coisas que já foram feitas. Tipo, se eu te estou a Que falar de não é a alguma única coisa. forma de fazer. Que não é a única forma de fazer. Yeah. Por isso é perigoso, mas sim, mas essa capacidade. Indo ao Highest Leverage Vehicle, e aliás foi fixe, porque eu e tu estávamos a falar disto antes do podcast, por isso eu e o Pedro muitas vezes trocamos, às vezes nem sequer gravamos o podcast, porque estamos só tipo uma hora, antes tipo, entramos aqui para gravar, e antes de começar o podcast estamos só a trocar ideias sobre o negócio, e depois tipo, passa o tempo e é tipo, já não dá para gravar hoje. E gostava de trazer este tema do Highest Leverage Vehicle, dessa alocação, e eu vou-te dizer agora. Por exemplo, a grande diferença de há um ano para hoje é que eu há um ano ainda fazia tudo, fazia um bocadinho de tudo. Tipo, menos, porque já tinha equipa, já éramos, há um ano se calhar já éramos tipo 10 pessoas, então tipo, já não entregava só o service delivery, tipo, já não era tudo eu tinha um pedacinho. Sales, já não eram todas as sales minhas, era um pedacinho. Um, mas a grande diferença é que agora eu faço consultoria à minha própria empresa, que é uma coisa Yeah. muito, muito, muito linda de se fazer, que é Aí é que está mesmo o super high leverage. exatamente. E é o que Que eu é estou a tu fazer agora. meteres Tipo, eu, toda a tua energia criativa. Quando eu digo criativa é tipo arranjar soluções para problemas, não é fazer um desenho, não é? Mas tipo focares toda a Uhum. energia criativa, o foco e tipo estás imerso numa realidade que é só a tua, não estás a espalhar isso por outros copos dos clientes ou o que seja. Tipo, toda a tua capacidade está numa coisa. Porque, para se entenderem, vamos dizer que tu tens 20 clientes, por isso são 20 caixas de AirPods e cada caixa é um cliente. Se tu fores um consultor que só estás alocado a um cliente, por exemplo, no meu caso, eu trazia os meus inputs àquele cliente, mas deixava 19 clientes sem, porque os outros consultores podiam ter uma ideia do que é que eu estava a fazer, mas não estavam a ter o tempo, e eu não estava a ter o tempo para lhes formar da maneira como eu queria, como eu envisiono que as coisas sejam feitas. Então, hoje eu consigo fazer isso e consigo fazer isso com. Já existe uma chefia intermédia, por isso diretor de Service Delivery e diretor de Sales. Dentro das equipas já existe team leaders também, por isso já tens team leaders e depois tens consultores. E eu agora o que faço é consultoria à minha empresa. Aos E é líderes. mesmo, Uhum. não só os líderes. Eu já entro nas trincheiras e estou a fazer um mix. Há coisas que eu dou diretamente. E isso foi uma aprendizagem. E posso partilhar que isso é bué da recente. Eu estava a fazer um erro que eu estava a trazer as minhas aprendizagens todas diretamente e não estava a ir pela chefia intermédia. E foi a própria chefia intermédia que me deu call out e disse: Uou, 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 estás a Estás a fazer, man? Tipo, desautorizar. este é o meu departamento, tipo, Yeah. este é o meu departamento. Aqui dentro deste bloco sou eu que mando, tipo, e tens toda a razão. Então estou a trazer à chefia intermédia e a chefia intermédia está a trazer à equipa com o meu apoio. E é dos momentos mais sexys no negócio até hoje, que é tipo, eu acordo de manhã, Pedro, não tenho reuniões, tipo, não tenho reuniões nem com clientes, nem com possíveis clientes. Tipo, hoje em dia, nesta semana, tipo, uma meet de uma lead que fatura 100 milhões, não fui eu que fui campeão. Tipo, eu não fui a essa reunião, mas eu ouvi a reunião. Eu ouvi a reunião e dei feedback de como é que eu acho que o closer deve posicionar e o que é que faz sentido e, e a análise ao business. Mas é tipo acordar de manhã e não ter. E é das coisas mais sexys para mim e neste preciso momento é um highest leverage vehicle bastante grande e eu sinto a empresa a crescer
toda como a sua unidade, porque permite isso. Eu tenho tempo de conseguir ver tudo. E estava a comentar isso com o Pietro, e ele estava a dizer: yeah, bro, é isso, é Shio. Tipo, that's what you're supposed to do. Agora sim tens tempo para fazer o que é que o CEO faz. Mas essa dualidade de dizer, começaram. E eu dizia isto, eu dizia, já não acredito em muitas coisas que eu dizia há 3 anos atrás, by the way. Uma das coisas que eu dizia é tipo, começas o negócio e tens que logo sair das operações, tens que logo posicionar-te como um líder. Does not work, man. A não ser que tu já tenhas montado empresas anteriores e que tu tenhas tipo o knowledge todo e o capital em 90% dos momentos, e é tipo, tu fazes o assemble, que é o que o Harmony diz, tu não lideras a empresa, tu fazes o assemble, tu juntas as pessoas, eles montam as suas equipas, tu dás assemble toda a gente, dás os incentivos financeiros para todos fazerem crescer a empresa, e é tipo, ok, now you run it. Mas tu nunca tiveres feito, pelo menos eu não conseguia fazer isso. Se eu hoje montasse uma empresa do zero, by the way, não vou fazê-lo, eu também dava o assemble. Não ia para as operações, tipo, é assim que se faz a consultoria. Eu ia Mas logo porque buscar um team leader. já passaste por esse Yeah. processo. Exatamente. E tenho o capital para poder arrancar, não do ponto zero, mas arrancar a empresa logo day one a ser non-profitable com burning rate, que é tipo, olha, vamos já começar uma nova empresa com 15 mil euros de custos fixos, que é o salário de toda a gente, e está tudo ok, porque eu sei que em 3 meses ponho isto a funcionar, ou 6 meses, o que seja, vences, e eu ter que começar nas operações e pouparmos esses 15 mil euros, mas o meu tempo já vale mais do que isso, já não é o highest leverage vehicle. Então, get my money, get my knowledge, deploy it somewhere, assemble it, now you run it. Por isso eu já não acredito que é possível fazer isto num day one que não tenhas esse know-how. Por isso, e gostava de perceber agora quantas vezes é que... É impossível tu fazeres uma coisa que nunca fizeste. É impossível tu fazeres, é impossível tu liderares uma coisa que nunca fizeste. Claro que sim, ou pelo menos com uma alta taxa de sucesso. Tipo, se tu Yeah. fores, nunca jogaste golfe, vais jogar a primeira vez, há uns que se vão dar melhor, outros que se vão dar pior. De certeza que vai ser uma merda. Porque tu não podes ser jogador profissional de golfe na primeira vez que vais jogar golfe. No, it's not how it works. Eu não conseguiria, se eu nunca tivesse, se agora me dissessem, pô, nunca fizeste consultoria na tua vida e agora monta uma empresa de consultoria. Como eu nunca o fiz anteriormente e não tenho um know-how, não ia conseguir fazê-lo. Mas na minha próxima empresa, ou na empresa dentro do grupo, o que seja, porque não tenho nenhuma ideia de abrir uma nova empresa, eu já não vou estar lá, Pedro. Tipo, imagina que amanhã adquiro uma empresa de autocolantes. Eu já não vou estar ali a meter os autocolantes. Eu já vou saber recrutar, formar, liderar as pessoas que vão fazer isso. Mas isso é em tudo um know-how que tu ganhas. E esse é o highest leverage vehicle. Então, tudo isto que eu queria dizer aqui era para... Até te vou já dizer. O highest leverage vehicle é leverage. Ou seja, é tu entenderes o conceito de leverage. Eu acho que a melhor recomendação que eu posso dar aqui é um livro que eu não sei se tu já leste, que é o Almanac do Naval Ravikant. Já me falaste dele, mas ainda não li. Um dos melhores livros que já li na vida, porque é de um empreendedor super successful. É dos pensadores que eu mais gosto na atualidade, em que ele dá breakdown no livro todo do tipo... A primeira cena que ele dá de breakdown é tipo How to Build Wealth. E tudo o que ele fala é à volta disto. Leverage. Tipo, leverage é a base do sucesso de qualquer coisa que tu queiras criar. Que é esta relação entre o que tu metes e o que sai. E aquilo que tu tens que fazer é de ganhar a capacidade gravitacional de mudar onde está a alavanca para conseguires progressivamente, com o mesmo input, ter ganhos extraordinariamente grandes. É a diferença entre eu pôr 1€ e tirar 2 ou eu pôr 1€ e tirar 10. Isso também é alavancagem. Tu há bocado estavas a falar de leverage, que é alavancagem, se traduzirmos para português. Estavas muito a focar na parte do tempo, que é alocar o meu tempo a uma coisa que me traz mais, por exemplo. Mas eu acho que leverage nem sequer é só no tempo, é em tudo. Leverage, por exemplo, de onde é que tu estás a pôr os teus advertisement dollars ou euros, né? Tipo, isso também é leverage. Tu tens de procurar onde é que o euro que eu estou a investir também traz mais. Onde é que a pessoa que eu tenho
Traz mais ou Tanto, em posição, diz. tanto que antes de começarmos a gravar, nós estávamos a falar sobre fontes de aquisição de clientes e quando tu me disseste, olha, esta está a produzir mais resultados, a minha não foi, eu não te disse monta uma segunda. A minha pergunta foi porque é que não não estás a fazer simplesmente double down numa Yeah. coisa que tem esse retorno total. Yeah. É isso. Então, tipo, a única coisa que parece simples, mas não é nada fácil, que tu tens de procurar sempre, na vida pessoal, profissional, no negócio e etc., é qual é que é hoje a relação que existe entre o input e output. E depois perceber como é que eu posso mudar essa relação. Porque isso é que é a alavancagem. A alavancagem é procurar a leverage, procurar a vantagem para tu conseguires desequilibrar isto a favor do input. Ou seja, com menos input, tirar Yeah. mais output. É tudo à volta disso, das ações que fazes, com quem é que falas. Por exemplo, tu dizeres há pouco que o melhor hack é pagar a alguém que já fez para te dizer os erros para tu não fazeres, isso é a procura da alavancagem. Que é, eu vou pôr estes 1000 paus para estar 1 hora com esta pessoa para ter a alavancagem do retorno de não cometer o erro. Isso é tipo, tudo é alavancagem. Todas as decisões que tu começas a tomar do teu tempo, do teu dinheiro, da tua equipa, é tudo à volta disto. Eu gostava de se calhar só deixar aqui, nós estamos muito a pegar em liderança à volta do leverage. Porque no fundo, tu enquanto líder, o que tens que fazer é alocar as peças de xadrez da melhor Deixa, forma. eu vou pôr em mute, tenho que só buscar um copo de água, mas estou a ouvir, pode ser? Já vou. Dá-lhe. Mas estava a dizer que o líder o que tem de fazer é procurar onde é que estão as diferentes leverages na equipa, no mercado, no negócio, o que seja, dependendo da sua função, para conseguir, com os recursos que tem, ter o melhor output. E portanto, o líder é tipo um estratega da alavancagem. E é isso que tem que ser. E é isso que tu estás a sentir e que estavas a partilhar agora, que é tu estás a ser progressivamente mais capaz de entender onde é que está a alavancagem e poderes focar o teu tempo, energia e poder de decisão naquilo que realmente está a fazer a empresa unir-se mais e crescer mais. E como estamos muito a falar de liderança, eu se calhar gostava de fechar isto aqui com... Eu não sei se sentes isto, Público, mas eu sinto mesmo, e acho que já partilhei aqui no podcast, porque vejo isso no meu dia-a-dia, falar com dezenas e dezenas de empresas de diferentes dimensões, desde 15 pessoas a 5.000, que um dos grandes desafios que existem hoje em qualquer empresa são as lideranças. E quando eu digo lideranças não é C-level, ok? É lideranças intermédias, team leads e daí em diante. E eu sinto que falta muito esta lógica de fundamentos de liderança e a intuição do líder. As duas coisas têm que ser trabalhadas. E hoje eu sinto, pelo menos com aquilo que eu vejo, que a maioria dos líderes intermédios dentro de uma organização não lhes são dadas as ferramentas, não lhes são dadas essencialmente o acompanhamento, porque um líder não é por ler um documento que se torna bom líder, porque é um documento que diz as boas práticas não é por fazer uma formação de 2 horas que conta para as 40 horas anuais que se torna bom líder ao olhar para um PowerPoint. É um processo de desenvolvimento e tu deves ter esse acompanhamento de alguém que já é bom líder. Não é? De alguém que já passou pelo processo. Portanto, faltam ferramentas, falta acompanhamento e falta muitas vezes espaço. Eu fui reduzindo ao longo dos tempos muito dos meus fundamentos de liderança, ou daquilo que eu acredito que são bons fundamentos de liderança, e há 3 que são chave que têm aí única e exclusivamente a ver com como é que tu trabalhas crítica e reconhecimento. Há 1001 outras funções que o líder tem, one-on-ones, avaliações, por acaso aqui está ligado, nem vou por aí, mas motivar malta, estratégia da área de negócio ou da empresa, há 1000 coisas que um líder pode fazer. Eu aqui estou a focar na forma como tu comunicas, reconhecimento e crítica, que é uma das tarefas diárias que tu tens de fazer enquanto líder, que é gerir as peças, não é? Então há 3 coisas básicas que eu acredito muito e por mim hoje podemos fechar aqui, a não ser que tenhas alguma coisa a acrescentar. Mas a primeira é que tu deves... Porque é muito importante tu dares reconhecimento e dares feedback negativo também. Porque senão as pessoas não se motivam e não melhoram.
não é? Ainda há pouco tempo nós fechámos a auditoria com um cliente de Blue Collar Jobs, portanto, malta tipo de armazém, logística, ferro, máquinas e etc. E curiosamente, eles achavam que a malta se fosse embora ia por dinheiro, ia por 50 paus, porque é chapa ganha, chapa gasta. Depois de fecharmos a auditoria, efetivamente há esse tipo de padrão, mas há um padrão mais comum ainda, que é as pessoas queixarem-se. Esta malta que tu associas de chão de fábrica, malta a queixar-se muito de falta de reconhecimento. Porque estão lá há 10 anos e nunca ouviram uma palavra de "Ih, puto, nunca faltaste. Ei, puto, estás-te a esforçar bem. Olha, isto que tu estás a fazer reflete o nosso valor do bril." Estás a ver? Para fazer a ligação também entre a cultura e a própria pessoa. E, portanto, o reconhecimento é bem importante, o feedback negativo também, e eu acho que há 3 coisas que devem guiar isso. Primeiro, tu criticas o comportamento, não a pessoa. E facilmente os líderes, ou supostos líderes e líderes intermédios, facilmente cascam de foda-se público, és parvo que eu não consigo, já te disse que é para fazer. Ou seja, nem tem que ser insultar, mas eu estou a criticar o público, não estou a criticar a forma como tu comunicaste ou como tu fizeste X. Estou-te a criticar aquilo. E isso é um problema. Tens de criticar o comportamento, não a pessoa. Deixa-me Segundo, dizer-te aí, dá-lhe, a dá-lhe. grande diferença entre um insulto e um feedback construtivo, o insulto é dizer tipo, Pedro, tu és um burro. Isso é um insulto. Um feedback construtivo é, Pedro, nesta ação foi mal feita por causa disto e acredito que devias ter feito desta outra maneira. E eu vejo muitos insultos e muito pouco feedback construtivo. Continua, por favor. Exatamente, exatamente. Portanto, criticar o comportamento de uma pessoa. O segundo é elogia em público, repreenda em privado. Uhum. Ou seja, e isto é tipo cultura mesmo da liderança aqui no tecido empresarial português, que é tu só tens poder enquanto líder se repreenderes a pessoa à frente dos outros, porque achas que isso é tipo um statement de poder. E acontece exatamente o contrário, porque quando tu tens, imagina, uma equipa de 10 pessoas e à frente de todos tu repreendes uma, tu perdeste essa pessoa enquanto líder. Uhum. Podes ter perdido as outras ou não, porque podem te desrespeitar ou não, podem não respeitar o teu comportamento e etc. Ou podem ficar com medo, nem estou por aí. Mas a pessoa que tu repreendeste à frente de todos os outros, perdeste enquanto líder. E ela vai, Yeah. ficar, vai desmotivar, vai sair, vai contagiar os outros, porque ela foi humilhada. E ninguém gosta de sentir vergonha e humilhação. Especialmente à frente das pessoas com quem trabalha todos os dias. Ou até à frente de clientes, como acontece às vezes. Portanto, repreende em privado, de forma construtiva, e elogia em público. Quer dizer, torna isso parte da cultura. Está atento. Faz questão das pessoas saberem que tu estás a ver. E o terceiro ponto é elogia com emoção, corrige sem emoção. Ou seja, no elogio estou tipo, público, cara, grande cena, estás a fazer isto, andar para a frente, incrível, malta, como é que é? Estás a ver? Tipo, emoção, a crítica ou a repreensão, ou o corrigir, tem de ser racional, 100% racional. Yeah. Eu acho que adicionava aí que é a definição de liderança, a definição que eu uso. Posso Liderar é dizer a que tu conseguir. usas? Posso dizer a que tu usas, que eu já sei de cor. É conseguir fazer que as pessoas façam o que tu queres em escala. Yeah. E a segunda função de um líder é criar outros líderes dentro da organização. Por isso, a primeira etapa é conseguires liderar pessoas, a segunda etapa é conseguires criar pessoas que liderem pessoas dentro da tua empresa. E hoje em dia eu consigo recrutar uma pessoa porque é mais alinhada com a minha cultura e tem menos know-how técnico, mas eu vou dar mais prioridade a essa pessoa do que alguém que tem um know-how técnico, mas não é um cultural fit dentro da minha empresa. Porquê? Porque já aprendi com pessoas muito à frente de mim, que se tu só recrutares e não tiveres atenção à cultura, um dia vais olhar para trás e vais dizer, foda-se, esta não é a empresa que eu criei, esta não é a empresa que eu gosto. O Harmozy tem um podcast, uma entrevista com um gajo que vende bacon, fez tipo 600 milhões a vender bacon on recurring, tipo monthly packages, bacon, meat, um, e o gajo antes desta empresa tinha outra e ele contou uma história que eu nunca me esqueci. Sabes quando tu tipo uma podcast de uma hora e há sempre uma coisa que te toca, tipo a ti que tu levas? A minha foi, ele sentou-se à frente, isto é tudo ilegal como tu disseste. Ele sentou-se, ele estava no carro para começar o dia de trabalho, estacionado à frente do negócio dele e não queria entrar.
Um, eu acho que até ele disse que começou a chorar, não tenho a certeza, que é tipo, ele disse, man, isto não foi a empresa que eu criei, isto não são as minhas pessoas, eu despedi as pessoas que estavam comigo desde day one, que mantinham a cultura, eu trouxe VC money, eu fui só recrutar pessoas pelo know-how deles e não pela cultural fit, e é tipo, I don't fucking wanna be here anymore, I don't like this shit. Um, isso é tão, tão, tão importante, porque quando tu atinges pelo menos, quando tu amas o que tu fazes, acompanham isto. Quando tu sabes que no sétimo ano do negócio, sabes qual é que é o maior, e terminamos aqui, sabes qual é que é o maior risco a fechar o negócio, Pedro, no sétimo ano? Qual é? Um, take um ano wild guess, tipo, se calhar não chegas lá, mas tipo, nas estatísticas que eu vi, sabes que no sétimo ano é tipo do sexto ao oitavo, uma coisa assim, qual é que é o maior threat a um growing business? O maior threat a um business que está a crescer. Tem que ser algo relacionado com a cultura tóxica que faz a malta bazar. Turnover. Algo do género. Ok, os founders no longer have interest in doing what they are doing. É tipo, o founder dizer, man, porque a empresa está a crescer, tipo, man, I already made so much money, e é tipo, I don't like this anymore, tipo, I don't want to do this anymore. E grande parte disso tem a ver com a cultura da empresa e tu não gostares do que estás a ver. Então, eu tenho isso em mente com o Pietro, agora caminhando para o terceiro ano da Scale Labs, que é, we need to love what we are doing. E tipo, se tu não gostas das pessoas com quem trabalhas, se não estás alinhado em termos de cultura, tu não vais querer trabalhar com elas. E, se não, e começas a sentir resentment, que é tipo, tenho reunião com o Pedro, mano. Não gosto, tipo, ele está alinhado comigo, no que é que queremos para a vida, no que é que queremos para a empresa, no que é que são os valores. Tipo, mano, é só bué da chato. Isso para mim é o asset mais importante, é a minha felicidade. Então, por muito dinheiro ou por muito pouco dinheiro, e eu também percebo que só quando tu começas a ter na pirâmide de Maslow o conforto base é que podes dar ao luxo de dizer: olha, eu gosto do que estou a fazer, porque primeiro tens que dizer, eu tenho que comer, tenho que ter uma casa, mas assim é tipo, olha, já tenho uma casa, já estou e já tipo, já vou jantar fora. Gosto do que estou a fazer, eu quero ir fazer outra coisa. E a cultura é o asset mais importante dentro da empresa e temos que a preservar a torto e direito. E eu e o Pedro muitas vezes abdicamos de dinheiro a curto prazo para não comprometer a cultura a longo prazo. Por isso, acho muito, muito, muito importante isso. E por isso é que também sei que o que tu fazes dentro da Join vai cada vez ter mais sucesso. Um, Tu és a early stages num país que não se preocupa muito com este problema. Tipo, é um problema que eu sei que é um problema, para mim é uma prioridade, e se calhar por isso é que a minha empresa é uma fast growing company, mas para outras empresas não é uma prioridade, não é um problema. Então é difícil porque tu estás a vender uma solução de um problema que muitas pessoas não sabem ainda que é um problema, mas depois down the Até porque line tu vai. tens, ia dizer, até porque tu tens muitas empresas em Portugal com dimensão com qual faz sentido, tipo, já começarem a trabalhar nessa lógica de lideranças intermédias, cultura a série daí em diante, mas são de terceira geração. Yeah. Ou seja, já está tudo enraizado Enraizado. Yeah. nessa. E eu vejo isto em muitos meus clientes, tipo, a maior dificuldade à implementação do meu trabalho, porque o meu trabalho é um done with you, sobretudo para empresas maiores, tipo, quando há empresas pequeninas, 4 5 6 pessoas, tipo, tu dizes é aplicado. Quando estás a passar tipo 10, 20 plus, a grande dor é isso, é tipo, mas isto não quero fazer prospeção ativa, mas eu não quero ter que fazer isso, eu não fui contratado para isto, e não existe uma cultura de tens que fazer, tens que desafiar a ti próprio, é só tipo, não vamos fazer. A Então malta está eu vejo desligada. isso. Só quero Estão terminar desligados. muitas vezes. Yeah. Yeah. Depois isso há outro podcast total, tipo, como dar a volta a isso. No género, eu vou dar uma. If you don't align incentives, people will not be incentivized. Se tu trabalhares numa empresa em que tu dás ao gajo 1000 euros por mês, todos os meses, independentemente seja um bom trabalho, um mau trabalho, independentemente da empresa estar a fazer milhões ou a empresa não estar a fazer milhões, aquilo é pica à Sporting, como se costuma dizer há muitos anos atrás. Ahm, Fechando aqui um tema que tu gostas muito. 2, 3 meses, mas chega ao mês 5, ao mês 6, ao mês 8, mas vai chegar àquele mês em que ele vai olhar ao espelho e vai dizer: Mano, porquê que eu me estou a matar?
O que é que eu ganho mais com isto? Então, eu gosto muito da Line Incentives. Eu posso dizer com muito orgulho que não é só a área comercial, toda a gente dentro da minha empresa tem um salário fixo, um salário variável mensal e bónus de performance da empresa e bónus de performance da pessoa. E é tipo, if you do well and the company does well, you do better. Estritamente aligned. Isso incentivizes people to tipo, go the extra mile sobre longos períodos de tempo. Não podes achar que é tipo, eu preciso deste tudo de ti, mas eu vou dar exatamente a mesma coisa do que se tu não deres tudo de ti. Então, isso é uma recomendação que eu dou às pessoas: tipo, to get your team aligned with your incentives. Yeah. O que é que tu dirias uma para tipo, conservar a cultura ou fazer dar a volta? Uma dica. Simples, simples. A sobrecarga constante não funciona. Ou seja, tu deves construir uma cultura em que as pessoas estão dispostas a dar o extra mile. Ok? Às vezes estarem dispostas a sobrecarregar-se porque agora temos um pico, temos um projeto, temos uma cena nova, é preciso, é o início do ano, o que seja. Mas a sobrecarga constante não é fazível, porque tu só vais desgastar física e emocionalmente o colaborador e ele não vai aguentar isso muito tempo por mais que tu lhe pagues. Ok. E quando tu tens sobrecarga, isso muitas vezes acontece, por exemplo, com a falta de capacidade de recrutamento das empresas, misturado com uma má cultura, que é, eu não consigo recrutar o que preciso para continuar a crescer, então eu sobrecarrego quem já cá está há algum tempo e que sempre foi fiel, eles desgastam-se, tomam a decisão de ir embora, tu não consegues repô-los nem contratar para crescer porque já tinhas o problema no recrutamento, quem ficou ainda fica mais sobrecarregado e depois é um loop negativo em que tu começas a perder as melhores pessoas. E depois ou o negócio cai ou tu tens que pôr gente que não é quem tu estás à procura ou que não tens tempo para formar porque têm que entregar agora e a qualidade desce e é o fim. Portanto, a sobrecarga é importante porque só assim é que tu consegues extrair o melhor de toda a gente, que é com alguns momentos de pressão, alguns momentos de stress, alguns momentos em que de rejuvenescimento, de atingir o próximo nível, mas não pode ser constante, tipo sobrecarga, stress, sobrecarga. Tem de ser por flows, porque tu também não aguentas isso, meu. Yeah. E nós somos os Top. principais interessados. É manter isso sobre longos períodos de tempo, exatamente. Yeah. Easy, Está man. fechado? Para mim está fechado. Top, pessoal. Yeah. Mais um episódio. Let's get it. Se fez sentido, apliquem. E se estão a ouvir isto no Spotify, deixem um comentário. Se estiverem no YouTube, deixem um comentário. Sugestões para próximos episódios, estamos sempre abertos. Yeah. E continuem a falar connosco, continuem a dizer, lá está, temas para episódios. Ainda agora, pá, se quiserem que a gente fale mais de cultura, retenção, liderança, a gente adapta-se. Tá? Malta, até à próxima.